Fala, gurizada, gente boa, tudo tranquilo? Professor Ayrton Munhoz na área. Vamos lá então hoje, dando sequência ao nosso estudo sobre Revolução Russa. Então, algumas turmas eu tive um encontro, ao vivo na semana anterior, mas teve outras turmas que eu não tive esse encontro. Então eu vou fazer uma rápida retomada do conteúdo como um todo e a gente vai dar sequência e aprofundar um pouco mais aquilo que é novidade, aquilo que não foi trabalhado ainda. Tranquilo? Então, para a gente poder dar sequência, vamos compartilhar aqui um material, tá? Não é o material que vocês estão usando, não precisa me dizer, não precisa me bater, eu sei disso, mas é um material mais ilustrativo que eu estou apresentando para vocês e um pouco mais enxuto, tendo em vista que todos já tiveram boa parte desse conteúdo, tá? Então, só uma rápida retomada de conceitos, algumas questões a serem relembradas, pontuadas, porque vão ser importantes para o que a gente vai fazer a partir de agora, beleza? Então, vamos adiante. Sabemos que a Rússia do século XX é um país anacrônico. O que significa isso, professor? Lamento com palavra difícil. Calma lá que eu te explico, meu amigo. Anacronismo é quando nós temos uma realidade sendo vivida em um dado momento, em um dado local, mas que tem aspectos de tempos anteriores, ou seja, de tempos passados. É como se hoje, tu, ao invés de usar tênis, calça jeans, moletom e camiseta, tu resolvesse utilizar, por exemplo, cartola, fraque ou outra roupa qualquer, típica do século XIX. Então, tu estarias, a partir desse momento, te vestindo de modo anacrônico, ou seja, fora daquilo que é comum ao teu tempo. Então, a Rússia do século XX, te liga, ela é anacrônica. E por que ela é anacrônica? Ora, porque é um país que vive uma era de ciência e de tecnologia, é um país que vive num contexto internacional de divisão do trabalho, de maquinofatura, porém, ela própria é um gigante dos pés de barro. O que significa isso, professor? Lembrando outras aulas. É um grande império, na vastidão territorial, com uma população em média de cerca de 170 milhões de pessoas, cuja base da economia é a agricultura de exportação. Não por acaso, a Rússia tem um apelido muito pertinente a essas características. Ela é chamada de o celeiro do mundo, ou seja, a maior produtora de grãos que nós tínhamos naquele contexto. Isso é importante levar em consideração porque a gente está falando de um Estado economicamente atrasado e que vai refletir esse atraso não só nas questões políticas, mas como na normativa, na relação dessa política com a sociedade. Ainda se pensa dentro desse império tal qual se pensava lá no século XVIII, lá no século XVII. Vale lembrar que ao poder desse império está um imperador, um czar, um líder autoritário, com plenos poderes justificados pela origem, pela vontade de Deus. Bom, Deus escolheu dentre os homens um líder, e esse é o czar de boa fé, bem intencionado, um indivíduo cuja vontade é o desenvolvimento, o engrandecimento daquela nação. Vai vendo, só que não. O que a gente vai perceber? Uma grande intransigência do czar. Ele constitui um Estado, que a gente chama de autocrático, que beira o absolutismo, sepultado lá no século XVIII pela Revolução Francesa. E isso não tem nenhuma novidade para ti. Esse Estado tem como base social um lastro de 80%, deixa eu voltar aqui, 80% de uma população campesina, ou seja, que vivia no campo e nas terras, e que estava, essas terras, concentradas nas mãos de uma elite aristocrática, é a chamada elite nobiliárquica, nobres, aqueles que nós denominamos, então, de boiardos, uma elite que detinha o monopólio, o controle e o poder sobre a terra. Tá? Bom, se isso é verdade, a gente já está se aproximando e está traçando muitas características que vão nos remeter aonde? À Idade Média. E mais ainda com o que eu vou te dizer agora. Então, se tu está de pé, te senta aí para não cair. Esses trabalhadores do campo, em grande parte, eles representavam uma espécie de servos. Sim, havia uma semi-servidão dentro da Rússia. Por que semi? Porque em czares anteriores ao então czar do século XX, o que Nicolau II, da família Romanov, haviam acabado com a servidão. Porém, em alguns redutos mais longínquos do centro administrativo, que era Moscou, ainda existia, sim, ainda residia a prática de exploração servil. Se tu não lembra, eu vou te ajudar. Servos são aqueles que, não detendo terra, vendiam sua mão de obra e a sua produção para o dono da propriedade. Vendiam não, na verdade eles eram obrigados a trabalhar e entregar parte da produção para o dono daquela terra. Nesse caso, a elite boiarda, a aristocracia, a nobreza russa. Então, olha só, em pleno século XX, em pleno debate sobre as questões sociais, de direitos trabalhistas, o avanço da industrialização, da tecnologia, nós temos a Rússia discutindo e tentando superar entraves dos séculos passados, dos séculos lá medievais,
11º, século XII, XIII, XIV, XV, e ainda com uma complexa estrutura administrativa do século XVIII há muito sepultada. Então essa Rússia do século XX, de fato, é o que há de mais atrasado, de mais retrógrado, no tocante às relações de poder do Estado com a sociedade, da própria organização social e, claro, da sua base econômica. Professor, não tinha então indústria? Não é que não tinha indústria. A indústria ela existia, mas ela era tímida frente à grande força da economia, que era a agricultura. Era uma coisa totalmente inversamente proporcional aos países desenvolvidos do mundo europeu. Todos esses países tinham uma base rural, ela sim existente, porém o fundamento da economia é a indústria. No caso da Rússia é o inverso, o fundamento é a agricultura e o que? A indústria complementar. Uma indústria incipiente. O que significa isso, Ayrton? Uma indústria que está dando seus pequenos e tímidos passos, até porque essa industrialização é tardia. Ela é uma industrialização que acontece no século XX, enquanto nesse contexto o mundo economicamente industrializado já está entrando na sua terceira era industrial. Então nós estamos falando de uma Rússia que, enquanto o mundo urgia uma terceira onda de avanço tecnológico industrial, está dando os primeiros passos a um primeiro movimento de industrialização. E que acontece com o capital ocidental e não com o capital nacional russo. O que demonstra um outro aspecto de atraso, que é a mentalidade administrativa russa. A Rússia não tinha a intenção de se modernizar. A modernização é externa a ela. E por que alguém iria investir na Rússia tão atrasada assim como estás dizendo, Ayrton? Simples. A Rússia atrasada dessa forma, ela tinha uma série de carências, mas ela tinha também uma série de oportunidades a serem exploradas. Por exemplo, se eu tenho uma população de média 170 milhões de pessoas, eu tenho o quê? Mão de obra disponível em larga escala, o que torna ela barata. Se eu tenho um estado agrário, eu tenho matéria-prima em abundância. E se eu tenho tanta gente trabalhando e que eu posso utilizar como mão de obra, eu tenho um rico mercado consumidor também. Então, a essas nações estrangeiras, como a belga, a alemã, a francesa, investir dentro da Rússia era uma grande chance de retornar lucros homéricos e muito significativos para o seu aporte capitalista. Vamos adiante. Sabemos que esse czar, mesmo vivendo uma realidade retrógrada, ele ainda assim detinha anseios muito contemporâneos, como, por exemplo, o anseio imperialista. Ele queria tornar a Rússia um grande império. Para isso, ele expandiu divisas, ocupou territórios e, claro, entrou em guerras. Dentre elas, a Guerra Russo-Japonesa, uma guerra que tem um desfecho trágico para a Rússia e que denuncia todo esse atraso tecnológico e esse anacronismo. E em pleno século XX, a Rússia usava mecanismos de combate, estratégias bastante ultrapassadas, de tal modo que o Japão, industrializado, moderno, vanguardista na indústria de formulação de armamentos, acaba com muita facilidade a superando. Tá, e o que isso tem a ver com a realidade da Rússia revolucionária? Tem tudo a ver. Porque quando essa guerra termina, lembra que as guerras são travadas e financiadas com dinheiro do Estado. Dinheiro do Estado é o dinheiro arrecadado junto à sua sociedade. Então, quando terminou essa guerra, sendo ela, a Rússia, derrotada, é óbvio que haveria um ágio, é óbvio que haveria uma indenização a ser paga e cumprida para com o Japão. E não só financeira, também territorial. A Rússia perde o Porto Arthur, no norte da Coreia, que num futuro, pós-Segunda Guerra Mundial, um assunto mais para frente, mas já vou te dizer agora, o Stalin vai barganhar nas conferências do final da Segunda Guerra. O Stalin barganha, na Conferência de Alta, a recuperação do Porto Arthur, no norte da Coreia, que foi dos czares e que fora perdido para o Japão nas guerras contra eles no início do século XX. Lembra que a Segunda Guerra Mundial, que estou me referindo, ela divide dois blocos. De um lado, os aliados, União Soviética, Estados Unidos, Inglaterra e França, e do outro lado, o eixo nazista, alemão, portanto, italiano fascista e, claro, o ultranacionalismo de Hirohito, que é, então, o líder do Japão. Então, o Japão está no lado oposto da União Soviética. E Stalin vai lembrar das questões históricas do passado e vai recuperar o Porto Arthur. E aí isso nos traz ao que hoje nós estamos vivendo. O que hoje é a Coreia? Um país dividido em norte e sul. O norte é o que mesmo? Não estou ouvindo. Ah, o norte é comunista. E por que o norte é comunista? Porque lá no passado histórico, houve na década de 40 um negócio entre os soviéticos e os americanos e ingleses que definiram que o norte da Coreia seria uma zona de ocupação da esquerda comunista socialista soviética.
que vão desembarcar ali para garantir o domínio daquele território que no passado lhe pertenceu e foi perdido para o Japão. Inclusive, a gente está num momento delicado em relação à Coreia, né? Porque o Kim Yong-jun, pelo que indica os analistas internacionais que muito acompanham, ele estaria em coma, né? E é isso que está se especulando hoje, ele estaria em coma por conta de uma cirurgia cardíaca mal sucedida. E aí se cria a interrogação, o que vai acontecer com a Coreia do Norte? Hoje, sabidamente, o quintal econômico da China. Bom, mas essa é uma outra história, é um outro momento, é um outro debate que agora não nos interessa. Voltemos aqui. Falei para ti, então, que o czar russo entra em guerra com o Japão, perde, e quem paga? Quem é que vai arcar com os ônus de todo esse conflito? Porque a guerra não é feita só com nacionalismo, patriotismo, a guerra é feita com dinheiro e com recursos. Vou te dar um dado aqui, ó. Cada uma hora, em 1918, no contexto final da Primeira Guerra Mundial, custava aos cofres americanos mais de $1,5 milhão. A guerra é feita com dinheiro e não é pouco. Então, quem é que paga para o Japão indenizações financeiras e entregas de território? O Estado. E de onde o Estado tira o recurso mesmo? Do povo, dos impostos. Então, tu já te ligou o que vai acontecer, né? Um efeito cascata. Para pagar a indenização em uma guerra que foi malfadada para a Rússia, o czar vai cobrar. E vai cobrar de quem? Ora, do povo. Um povo que já era bastante explorado, que vivia essa realidade de semi-servidão, que vivia numa indústria que dava os primeiros passos, uma forte exploração, em longas jornadas de trabalho, baixíssimos salários, e que ainda vai ter que sacrificar mais ainda pelo Estado. Vai ter que sacrificar ainda mais pelos deleites do imperador. É óbvio que vai contestar, é óbvio que vai se mobilizar e vai tentar, no primeiro momento, de modo pacífico, ordeiro, negociar com o czar. E aí nós temos uma manifestação, que eu já te falei em outros momentos, vou te repetir, porque eu sou repetitivo mesmo, você sabe disso aí. Vai haver uma manifestação na frente do Palácio de Inverno, que era a sede do governo czarista, pedindo uma conferência com o czar, uma reunião. Inclusive os caras estavam lá, famílias inteiras, com crianças pequenas, né, de colo inclusive, entoando cânticos, Deus salve o czar, Deus salve o czar. E o czar parece não ter ouvido o eco da população, porque ele mandou os cossacos, que era o exército, né, a tropa lá, que defendia as cercanias do palácio, meter bala no pessoal. E aí nós temos o famoso episódio do Domingo Sangrento, que tu olha aí no slide, a imagem, né? Essa imagem, obviamente, não é uma imagem real, na verdade, não do evento em si. Ela é uma imagem de uma obra cinematográfica que foi feita por um russo, né, no contexto da União Soviética. Serguei alguma coisa lá. Então ele fez esse filme foi muito famoso, e aí nós temos uma cena onde ele retrata esse momento crítico, né, tenso da história política recente naquela época, né, claro, da Rússia. Tá? Bom, é óbvio que esse movimento chamado de Domingo Sangrento vai gerar retaliações, principalmente porque a partir dele, forças políticas antagônicas, contrárias ao czar, vão se organizar e vão liderar a sociedade para a construção daquilo que a gente vai chamar de ensaio geral, ou seja, uma preparação clara, a maturação óbvia da sociedade russa para a existência, para o desenvolvimento de um enfrentamento que culminasse, tivesse como objetivo a derrubada do czar, do facínora do czar, imperador da Rússia, Nicolau II. Que grupos são esses, professor, que organizam a sociedade civil e que bora lá para a guerra contra o czar? Então te liga no slide. Sobretudo o POSDR. O POSDR é uma sigla para Partido Operário Social Democrata Russo, um partido de formação ideológica marxista e que vai, em 1903, se dividir em dois grupos. Primeiro, os mencheviques, minoria, segundo, os bolcheviques, maioria. Qual a diferença entre eles? Já te falei isso, mas vou repetir, tá? Porque tu não entendeu, eu sei disso, então vamos lá. Os mencheviques defendiam que para a Rússia chegar ao socialismo, que é aquilo que defende, preconiza, fundamenta e instiga Karl Marx, ela precisaria responder e, principalmente, respeitar uma evolução natural que, segundo o próprio Marx, aconteceria em todas as sociedades no mundo. Primeiro a gente teria uma realidade agrária, depois a gente teria uma realidade capitalista e depois chegaremos a uma realidade socialista. Aonde se encontra a Rússia aí, Ayrton? A Rússia se encontra entre aqui o agrário e o capitalista. Porém, todavia, contudo, ela é mais agrária do que capitalista. Mas por que capitalista, professor? Ora, porque ela produzia e vendia no mercado.
ela tinha ações capitalistas. Ainda assim, tinha a indústria, lembra? Que também é um reflexo do processo de produção acelerado proposto pelo capitalismo. Mas a base de relações econômicas dentro da Rússia ainda eram de ordem rural, marcada pelos privilégios do domínio da terra, da aristocracia boiarda, como eu te dizia, e de um sistema ainda de semi-servidão. Certo? Então a Rússia está muito mais aqui para o agrário do que para o capitalista. Tranquilo? E o que isso tem a ver? Isso tem tudo a ver. Porque na lógica dos mencheviques, se nós estamos mais ao agrário do que o capitalismo, precisamos primeiro maturar esse sistema dentro da Rússia, para depois criarmos as condições necessárias para chegarmos até o mundo socialista, até a Revolução Socialista. É preciso primeiro inaugurar uma revolução liberal burguesa aos moldes da Revolução Francesa, ou seja, precisamos tornar a Rússia um país capitalista para futuramente atingir o socialismo. Já os bolcheviques renegam isso e entendem isso como uma deturpação asquerosa de um ideal que é nobre, que é emancipador do povo, que é o ideal marxista revolucionário. Eles dizem o seguinte: a revolução ela não tem que ser uma revolução liberal, ela não tem que ser uma revolução protagonizada pela burguesia, ela tem que ser uma revolução protagonizada pelo povo. Mas só pouquinho, vão dizer os mencheviques, está lá no livro do Marx, está lá no Capital, nos seus 7 volumes intermináveis. É lá que está dito que primeiro temos que chegar ao capitalismo para depois o socialismo. E aí os bolcheviques respondem, mas olha só, quando ele escreve isso, ele está no século XIX. Nós estamos no iniciar do século XX, somos revisionistas da sua obra. E tendo conhecimento do que de fato ele busca e almeja, que é o socialismo e o comunismo, não há razão alguma para a gente experimentar o que nós já conhecemos como um sistema odioso e que explora enormemente o povo, que é o capitalismo. Então, tendo consciência do que é o capitalismo, só nos resta uma única via, radical, de acesso através da luta, através da lógica de ruptura, que é o socialismo. Então, os bolcheviques, eles então defendem que primeiro deve haver uma organização da sociedade e a partir dessa organização da sociedade, uma luta já que busque, que almeje diretamente o socialismo. Lógica onde o Estado controla os meios de produção, que coletivizados, ou seja, não propriedade privada de indivíduos, mas propriedade do Estado, garantiria a todos condições de pleno emprego, educação, cultura e, claro, bem-estar. Então, o socialismo defende que é o Estado responsável pela garantia do emprego, das condições de saúde, das condições de educação e tudo mais que corresponda às necessidades daquela sociedade. E, por fim, um pequeno partido, mas ainda existente, o Partido do Cadete, de 1905, chamado Partido Constitucional Democrata, e este formado pela burguesia, mas politicamente muito fraco. Politicamente muito fraco, porque havia já os mencheviques com muito mais protagonismo, porque remanescem ao POSDR, e que defendiam a instalação de uma revolução burguesa. Então, na verdade, o Cadete defende a mesma coisa que os mencheviques. Só que os mencheviques têm muito mais eco popular do que os cadetes, por exemplo, que são reconhecidamente um partido da elite burguesa, e não um partido como os mencheviques, que vem da base social, mas que defende uma agenda burguesa. Tranquilo? E aí a Revolução de 1905, né, o chamado ensaio geral, tu tem ali o Lenin discursando fervorosamente e que traz tudo aquilo que eu te disse antes. O ensaio geral ele se dá a partir da derrocada da Rússia frente ao Japão e das resoluções sociais que se deram quando o povo exaurido, explorado e desgastado, miserabilizado, por que não dizer, pede ao czar uma reunião que lhe é negada, né? Então em Petrogrado, no Palácio do Inverno, acaba sendo negada essa reunião e na verdade não só negada, como dispersada com o uso da extrema violência. Formam-se a partir daí chamados sovietes, que na verdade já existiam antes, mas que agora ganham muito mais força, porque eles se tornam as unidades combativas contra o regime czarista. Quem lidera os sovietes e o que são os sovietes? São duas coisas diferentes e importantes. Quem lidera os sovietes são sobretudo, bolcheviques. O que são os sovietes? Conselhos distritais que reúnem soldados, camponeses e operários, ou seja, segmentos fragilizados daquela sociedade. Por que os soldados vão ingressar, Ayrton, nesse movimento de luta social contra o czar? Ora, porque quando a guerra foi conclamada, foram os soldados que foram à guerra. Foram eles que deram sua vida, que perderam companheiros no conflito. Então eles sabiam o quão danosa era essa política expansionista e imperialista do czar. E é evidente que não desejavam isso. Tanto é verdade que a gente vai ter um movimento do encouraçado Potemkin.
O que é o encoraçado Potemkin? Uma embarcação militar que estava no porto de Odessa, né, região do Mar Negro, aonde os marinheiros literalmente dizem não ao czar, viram as canhoneiras da embarcação para o centro administrativo Sebastopol, que é o mais próximo, e diz o seguinte: a gente vai bombardear tudo e todos, desde que haja um acordo com o czar. Tá? Então, esse levante que ocorre dentro dessa embarcação. E é interessante porque as palavras de ordem naquele momento, sobretudo as palavras de ordem do Lenin e do Trotsky, são muito interessantes de serem lembradas. Então, olha só, quando a terra pertencer aos camponeses e as fábricas aos operários e o poder aos sovietes, aí teremos a certeza de possuir alguma coisa pela qual lutar e por ela lutaremos. Os homens não têm muito respeito pelos outros porque têm pouco até por si próprios. Trotsky, olha, isso é interessante refletir até hoje, né? Venhamos e convenhamos. Mas, enfim, qual é a postura do czar frente a tudo isso? A todas essas palavras de ordem, de convocação, e enfim. A postura do czar é de retroceder, ele vai recuar. Ele vai perceber, opa, a coisa saiu um pouco do controle. O que era para ser uma dispersão utilizando-se da força, que já era usual naquela época, nas questões cotidianas por parte do governo czarista, se volta contra ele porque acaba gerando literalmente uma consciência coletiva de que o governo do czar não podia mais seguir daquele jeito. E aí ele lança o Manifesto de Outubro. Ele promete reformas, ele lança reformas como uma forma de atenuar, de arrefecer, de diminuir aquele conglomerado populacional que militava contra ele. A ideia era simples: desarmar os líderes bolcheviques dos sovietes e trazer ao povo a ideia de que o czar, sim, era um homem que estava ouvinte aos ideais e interesses populares e queria, sim, na medida do possível, atendê-los. O que ele cria? Ele cria a Duma. A Duma é uma assembleia, um parlamento, né, que é oriundo de uma assembleia constituinte, convocada pelo czar. Então agora nós vamos ter uma constituição, agora a gente vai ter uma casa do povo, que é um parlamento, e com tudo isso o povo vai ter o seu devido respeito dado e suas devidas representações políticas frente ao governo czarista. Acreditou nisso? Sabe de nada inocente, porque é óbvio que isso na verdade é uma maquinação, isso tudo é um engodo, é mais um discurso sofista, pueril, porque na prática, gurizada, o que o czar ele faz? Ele segue mantendo o controle sobre a Rússia. Mas não tem a Duma, professor? Tem a Duma, mas quem tu acha que vai ser eleito pela Duma? Aqueles que o povo escolher, mas claro que não, a Duma vai ser composta por convocação, por nomeação do próprio czar. O povo ia lá e elegia as pessoas, mas era o czar que colocava elas no posto ou não. É evidente que aqueles que estão na Duma ou serão partícipes coniventes da vontade do czar, ou então, peras para que te quero e vai embora. É isso ou prisão, ou pior, execução. Então o czar, ele cria toda essa cortina de fumaça, essa ideia de ser, sim, condolente e ouvinte às questões do povo. Na verdade, o que ele faz é uma grande manobra política para desarticular a luta social que a ele sobrecaía através dos movimentos de rua, dos sovietes e dos grupos politicamente ativos naquele momento. A coisa é tão engendrada, a coisa é tão politicamente feita e arquitetada, que quando ele consegue, de alguma forma, no primeiro momento, aparentemente, trazer ao povo russo aquilo que ele desejava, que, dentre outras coisas, era a limitação do seu poder por uma Constituição e a possibilidade de participação das questões políticas, ele não vai titubear em perseguir os líderes políticos bolcheviques. Tanto é que o próprio Lenin vai fugir da Rússia, sob pena de ser executado, que era exatamente o que o czar desejava naquele momento. Mas depois ele vai se vingar, vai chegar no poder, inclusive vai executar a família do czar. Mas é um assunto mais para diante. Então aqui nós temos ali o Encoraçado Potemkin, filme de 1925, Domingo Sangrento, como eu te falei, né? Também um filme que foi reproduzido e lançado, produzido depois desse período em questão, desse período czarista. E aí nós vamos chegar ao ponto derradeiro, que é o momento final do czar. A Primeira Guerra Mundial veio à tona. Já estudou ela, tu sabe disso. Que a Primeira Guerra Mundial ela se dá na divisão do mundo em dois blocos. De um lado, o chamado Bloco da Tríplice Aliança, que inclui a Alemanha, Áustria-Hungria e Itália.
do outro, a chamada Tríplice Entente, que inclui a Rússia, Inglaterra e França. Então a Rússia vai para a guerra. Por que a Rússia vai para a guerra? Bom, é um assunto batido, já falamos, mas é bom recordar. Ela vai para a guerra porque, como ela é um país, ou melhor, um império, né, na sua vasta dimensão, que necessita da exportação dos grãos, lembra? Falamos que a Rússia era o quê? Ela era o celeiro do mundo. Então ela precisava exportar seus grãos, a economia era de exportação primária. Só que havia um problema, que era um problema de ordem geográfica, de ordem natural. O inverno russo, que chegava em algumas regiões, como, por exemplo, Leningrado, como a gente vai falar futuramente, e a própria região de Stalingrado, que hoje é Volgogrado, nós chegamos no auge do inverno a menos 40 graus. O que significa isso, Ayrton? As regiões navegáveis congelavam. A navegação era dificultada por conta dessa questão climática. Então a Rússia precisava de zonas navegáveis ao longo de todo o ano. E as zonas mais próximas navegáveis estavam na região que a gente chama de leste europeu, nas regiões do Estreito de Bósforo e Dardanelos, controlados até aquele momento pelo Império Turco-Otomano, que era aliado da Alemanha. Então, para controlar aquele território, precisava derrotar um inimigo que detinha em comum a Inglaterra e a França, que era a Alemanha e os seus apoiadores. Então a Rússia entra na guerra com essa intenção. Qual é o problema da Rússia na guerra? É que é um desastre completo. Tá? O czar não tinha aprendido nada. Ele lutou contra o Japão e apanhou, e agora vai lutar de novo e vai apanhar. Olha só o que os historiadores militares, como Geoff Blaine, o que eles falam da Rússia na Primeira Guerra. A Rússia na Primeira Guerra, ela é um rolo compressor. Quem assistiu a aula comigo semana passada ouviu essa mesma citação. Rolo compressor, pesado, grande, porém destrutivo. Era o maior exército em guerra, com certeza era numericamente, mas era o exército mais ineficiente, mais atrasado, mais retrógrado. Estratégias já precárias, suplantadas por novas tecnologias, muitos soldados, mas táticas antigas, comando ineficiente, pouca aparelhagem, abastecimento precário. Há quem diga, há historiadores, que dizem que haviam aos soldados que usavam mosquetões do período inicial do século XIX, que remontavam a campanha da Rússia. A campanha da Rússia, para quem não lembra, de 1811 a 1812, a gente tem uma campanha onde Napoleão Bonaparte lança a mão da invasão sobre a Rússia. Então eu estou falando do início do século XIX. Esses armamentos do início do século XIX eram utilizados ainda em pleno século XX dentro da Rússia. Bom, se bem que, venhamos e convenhamos, até hoje a gente usa os FAUs, né? Aqui no Exército Brasileiro, Pelotas, aqui no 9º, os caras usam o FAU, que é justamente um fuzil, né, típico ainda dos conflitos mundiais. Então também bem atrasado. Não no patamar que era atrasado, né, na Rússia, quase 100 anos, né, ou mais que isso. Mas ainda assim bastante atrasado também nosso equipamento dos recrutas, aí, né, dos militares de baixa patente no Exército Brasileiro hoje. Tá? Resultado de todo esse quadro que a gente está comentando, derrotas constantes, derrotas sucessivas. E essas derrotas vão gerar uma série de desdobramentos. Então, primeiro, um desdobramento mais óbvio, né, que é, por exemplo, a gente vai ter a fuga dos soldados do campo de batalha. Tá? A gente vai ter deserção, como a gente costuma chamar. O czar vai perder o controle sobre o país, porque vai ser duramente criticado pelos setores de base. A burocracia dispendiosa e inoperante, ou seja, a burocracia estatal, percebe que manter a Rússia na guerra seria muito desgastante, financeiramente, politicamente e socialmente. Toda aquela lógica de manutenção da Rússia na guerra, segundo especuladores, né, políticos, era por conta da existência de um auxiliar, de um membro que ia lá e gritava no ouvido do czar o que ele tinha que fazer, um monge, um misticista chamado Rasputin, que era muito mal visto pela igreja ortodoxa cristã, que era a igreja que justificava o poder divino do czar. O que essa igreja vai dizer ao povo? Né? E aí a igreja é o grande porta-voz do povo mais humilde, do povo mais pobre, né? Daquele povo inculto, no sentido do letramento. Vai dizer ao povo que o czar é um homem bem intencionado, mas mal assessorado. E vai dizer isso de tal forma, com tamanha veemência, que vai convencer inclusive a aristocracia. Sendo que, por conta desse convencimento, o Rasputin acaba sendo assassinado. E ele é assassinado por um príncipe chamado Félix Yusupov. O Félix Yusupov, que inclusive tem uma vida biográfica bastante controversa, né? Era um gay assumido, inclusive travestia-se de mulher, tinha um casamento de fachada com Irina, que era uma das mais belas mulheres da corte czarista, e ele vai convidar o Rasputin para ir até a Crimeia, né, ir até uma região lá, um balneário russo, e no seu castelo, no seu domínio, ir para um jantar. Então ele faz um rodízio de massas, de bebida, com vinhos e outros tantos tipos de bebidas daquela época, tudo envenenado.
para o Rasputin comer e morrer. E o legal é que ele vai acabar usando como mote para atrair o Rasputin a própria mulher, que é isca, literalmente. Porque como ele era um gay declarado, né, isso era muito comumente entendido, mesmo que não se comentasse na corte do czar, o Rasputin ele é levado a pensar que ele vai ir para lá para meio que se envolver com a Irina e fazer talvez o que o próprio marido não fazia. E aí o que vai acontecer? Ele vai seduzido por essa ideia que, óbvio, intencionalmente deixado entender isso a ele, para que ele fosse, e ele vai até lá e, na verdade, ele vai ser morto. Só que olha a ironia, é tudo envenenado, mas ele não morre pelo envenenamento da comida, ele morre por um tiro, né, de pistola, uma Brown, que é uma pistola que ele tinha, que o Félix detinha, que era o nobre, e acaba matando o Rasputin. Não é, obviamente que ele não é preso, ele não é julgado por isso, porque era o desejo mesmo que o Rasputin morresse, fosse já tarde, porque ele só tinha aconselhado mal o czar, de tal modo a mandar os filhos da Rússia para uma guerra da qual não tinham como eles combater. Evidentemente que além dessas questões de ordem política e social, a gente tem uma questão econômica, né? Porque, de novo, a guerra custa e custa caro. Então a crise econômica vai se instaurar. Ayrton, define melhor crise. Crise, vamos lá. Pessoas pagando muito para o Estado, tendo pouco para consumir. Quem consome pouco acaba obtendo muito menos do que necessita minimamente para sobreviver. Sem contar o fato de que, como poucas pessoas estão comprando, ou estão comprando muito menos do que antes, quem produz acaba sofrendo um processo de perda, de dano, de déficit, né, de falência. E muitas vezes, quando esses caras vão falir, eles vão falir levando consigo produções necessárias para alimentação, como a produção de trigo. E aí o pouco produto do trigo que vai sobrar no mercado, ele vai ser extremamente disputado pelas pessoas. E aí vai acabar gerando um processo que a gente chama de inflação, que é a suba vertiginosa do preço dos produtos. Tá? O saldo final desse envolvimento da Rússia na guerra leva ao patamar de 5 milhões de mortos. Obviamente, crise de abastecimento, com ela vem a fome e as doenças, e evidente, a forma insustentável de manter o czar no poder. O czar acaba sendo derrubado. E a derrubada do czar se dá pela liderança dos bolcheviques? Não, dos mencheviques. Por que não dos bolcheviques, Ayrton? Lembra que eu te falei que o Lenin estava no exílio? Não só ele, como outros líderes, então eles não tinham força, os bolcheviques não tinham força naquele momento, não tinham liderança naquele momento. E por isso acaba que os mencheviques é que tomam a frente de forma oportunista, derrubam o czar prometendo o quê? Afrouxamento, reformas, liberalização, fim da censura, fim do autoritarismo, direito trabalhista, uma série de coisas que vão ser atrativas no primeiro momento, mas que na prática a gente vai ver que parcialmente vão ser cumpridas. Porque o principal anseio do povo, que era a saída da guerra, os mencheviques não irão fazer. E por que os mencheviques não irão fazer? A gente vai comentar agora. Então, fevereiro de 17, Revolução de Fevereiro, também chamada Revolução Branca, né, vai acabar criando um governo provisório. Esse governo provisório é um governo de coalizão, onde ele reúne a aristocracia que havia se voltado contra o czar, a nobreza que havia entendido que o czar era incompetente, não tinha condições mínimas de administrar a Rússia, e que estava perdendo também, perdendo muito financeiramente com essa guerra, e os setores da economia liberal burguesa, então os industriais, que também entendiam que naquele momento a guerra estava sendo um custo, né, muito pesado, né, um ônus muito pesado a ser carregado. Então eles vão encabeçar os mencheviques na figura do príncipe Lvov. Ele vai estabelecer o governo imediato após a saída do czar, mas só que o príncipe Lvov ele acaba não conseguindo ter aporte, ter simpatia popular, porque ele era um príncipe é um aristocrata, o aristocrata é um nobre, e ele pertence à mesma cúpula social a que o czar. Ou seja, não adianta a gente tirar o czar, que é um aristocrata, que é um rei, e colocar no poder um outro aristocrata, que não era rei, mas que se tornaria líder político, tal qual foi o rei, o imperador antes. Então, evidentemente, o príncipe Lvov ele não vai agradar a gregos e troianos, ele não vai agradar a sociedade, e ele acaba, por pressão política, sendo afastado do poder. Quem é que vai assumir o poder? Vai assumir o poder o ministro da Justiça, um ex-socialista revolucionário chamado Alexander Kerensky. Por isso que no teu livro vai aparecer Gabinete Provisório, o Governo Provisório de Kerensky. Ele faria um governo de transição. E olha as coisas que ele vai lançar, dentre outras tantas que não estão nem citadas aí, mas que também não nos interessam. Concessão de anistia aos presos políticos, inclusive os exilados, olha ali, o Lenin e o Trotsky. Eles vão retornar, inclusive agora, vão retornar para a Rússia,
tem um livro muito legal chamado Rumo à Estação Finlândia. Esse livro ele tem esse nome, esse título, porque ele vai, dentre outras coisas, retratar o retorno do Lenin para dentro da Rússia. E por que ele tem esse nome aí? Ora, porque ele estava no exílio inicialmente na Polônia, depois na Finlândia e depois na Inglaterra. E quando ele retorna, ele vai pela Inglaterra tomar na estação de trem, né, na Finlândia, uma embarcação que vai o levar, ou melhor, uma condução, né, que vai o levar para a Rússia. Então nós vamos ter esse livro, Rumo à Estação Finlândia, Edmund Wilson, um grande historiador, trabalhando em cima desse momento histórico. Então, concessão da anistia é isso que possibilita a volta do Lenin e do Trotsky. Só que, além disso, liberdades individuais, direito de ir e vir, né, o direito à liberdade de expressão, redução da jornada de trabalho para 10 horas. Ah, 10 horas, professor? Ah, 10 horas? 10 horas é muita coisa. Pô, trabalha-se 8 hoje. Trabalha-se 8 hoje com a possibilidade de estender isso e hora extra, né? A gente sabe que o trabalho flexibilizado desse nosso mundo globalizado, na verdade, foi criado para que o indivíduo trabalhe mesmo estando no seu momento de descanso. O que é o WhatsApp, o que é o e-mail, o que é o Facebook? São formas de tu acessar, de tu requisitar no teu trabalhador, fora do âmbito oficial de trabalho, aquilo que é necessário para a empresa. Tá? Então, se tu for parar para pensar, o trabalhador hoje pode oficialmente trabalhar 8 horas, mas extraoficialmente certamente trabalha outras tantas horas. Tá? Então, redução de jornada de trabalho às 10 horas, baita avanço. Os caras trabalhavam 16 horas. Gurizada, 14, 16 horas de trabalho ininterrupto, ganhando baixos salários. Então essa era a realidade. Então houve um avanço? Claro que sim. E a liberdade de imprensa? O fim da censura. Agora a imprensa pode sim noticiar livremente, sem nenhum tipo de restrição ou medo de punição, como antes acontecia. Fala mal do czar, era executado. Eu sempre lembro desses regimes assim de ordem autocrática, como era o regime czarista, daquele desenho Alice no País das Maravilhas, né? Que tem aquela rainha, né, cabeçuda, que matem, cortem a cabeça, cortem a cabeça. Esses são os líderes absolutistas. Se foi contra eles, cortem as cabeças. Então agora nós temos liberdade que garante que não se cortem as cabeças, pelo menos em tese, né, pessoal? Mas o mais importante de tudo, que era tirar a Rússia da Primeira Guerra, não vai acontecer. Já sei que está te perguntando. Está te perguntando o seguinte, professor, por que não saiu da guerra? Não estava desgastando tanto assim a economia, não havia tanta crise, tanta coisa ruim acontecendo por conta dessa guerra, por que não sair dela? E eu te explico, jovem mancebo, na verdade, não sair dela justamente porque, se isso acontecesse, o exército alemão que tinha que enfrentar a Rússia na frente oriental, e a Inglaterra e a França na frente ocidental, na chamada frente do moedor de carne, que era o fronte das chamadas trincheiras na Europa francesa, não iria mais acontecer. Tu concorda comigo que se não houvesse a Rússia na guerra, a Alemanha poderia direcionar todo o seu poder de fogo, como faria, contra a frente ocidental, o que daria a ela chances muito significativas de vencer aquela guerra. Então era mesmo que penoso, mesmo que totalmente tortuoso para o povo russo, por tudo que a gente comentou já, era fundamental manter a Rússia na guerra. E se a gente imaginar que os mencheviques, e vamos voltar rapidamente ali, queriam que primeiro a Rússia vivesse o capitalismo para depois chegar ao socialismo, era fundamental, portanto, que houvessem tecnologias, capitais e outros conhecimentos mais para que a Rússia pudesse chegar ao capitalismo. Quem é que poderia oferecer isso para a Rússia, se não as nações ocidentais, dentre elas a Inglaterra e a França? Então, te ligou? Sair da guerra nesse momento significava perder o aporte necessário para que a Rússia se tornasse uma madura nação capitalista. Por conta desses relacionamentos necessários e fundamentais ao projeto político menchevique, a Rússia permanece na guerra. Evidentemente, essa permanência vai custar e vai custar caro. Por que ela custa caro? Porque, voltando do exílio, Lenin, ele observa as ações políticas desse grupo e ele diz o seguinte: isso que está acontecendo aqui é uma violência, é um absurdo, está na hora do povo despertar, está na hora do povo acordar e tomar o que é seu de direito, que é o poder. Chega dessa falácia discursiva de reforma, isso não vai levar a lugar nenhum a não ser a exploração e ao controle, como sempre aconteceu na Rússia, do seu povo.
temos que fazer uma revolução socialista imediatamente. Em outubro de 1917, vem à tona a chamada Revolução Vermelha ou Revolução Bolchevique. Uma revolução que é maturada ao longo do tempo. Vejam que um dos motes principais da revolução, né, dos slogans principais, é as teses de abril. O que são as teses de abril? São, na verdade, partes de um programa revolucionário que tem como máxima a ideia de todo o poder aos sovietes, ou seja, todo o poder ao povo russo. Lembrando que os sovietes são aqueles conselhos distritais que reúnem soldados, camponeses e operários, então o povo mesmo, o trabalhador, e que promete paz, terra e pão. Paz, o fim da guerra. Terra, uma reforma agrária, todo mundo teria acesso a um pedaço de terra, e pão, pleno emprego. Condições claras, diretas e objetivas para que as pessoas tivessem condições de alimentar a si e aos seus familiares. Coisa que até então nós não tínhamos na Rússia, que vivia a convulsão da guerra e da crise, como a gente já também salientou. Chegando no poder, com apoio popular, Lenin lança a mão como uma das primeiras medidas, em 1918, a retirada da Rússia na guerra. E a gente tem a assinatura desse tratado, de nome bem facilzinho, que a gente vai lembrar com muita facilidade, Tratado de Brest-Litovsk. Esse tratado basicamente diz o quê? Que por ele a Rússia se declara derrotada frente à Alemanha, retira-se da guerra e cede à Alemanha territórios chamados bálticos, os chamados territórios bálticos que são Finlândia, Letônia, Estônia, Lituânia e Ucrânia, além da Polônia. Todos esses territórios são entregues para a Alemanha de bandeja, como forma de retirar, de aceitar, de reconhecer a retirada da Rússia da guerra sem mais penalidades. Evidentemente que a partir daí nós vamos ter um momento de, claro, convulsão, porque no momento que nós temos a saída da Rússia da guerra, há um direcionamento do exército alemão para a frente ocidental. E olha que interessante, no momento que a Rússia passa pela Revolução de Outubro e deixa muito claro, antes mesmo da assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, que sairá da guerra, quem entra na guerra? Quem vai entrar na guerra? Quem vai participar do conflito armado? Os Estados Unidos. Em 1917, em novembro de 1917, os Estados Unidos declaram guerra à Alemanha, alegando naufrágio de embarcações comerciais e civis que se direcionavam a Londres e que foram atacadas pelos U-boats, que eram submarinos em forma de charuto, que foram então utilizados muito, naquele contexto da Primeira Guerra Mundial. Por conta disso, eles entram na guerra. Esse fator, obviamente, é um fator, claro que importante, mas existem outras razões para que os Estados Unidos entrassem na guerra, mas que é uma outra história, também já estudada por vocês. O fato é o seguinte, os Estados Unidos entram na guerra, eles declaram em novembro a guerra, e só em março de 1918 a gente tem os efetivos militares americanos entrando na Europa, no campo de batalha de fato. Então a gente tem aí literalmente um momento de delay, E nesse delay a Revolução Russa aconteceu, e nesse processo da Revolução Russa a saída oficialmente da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá? Quando termina a Primeira Guerra Mundial, e aí a vitória com apoio americano se dá para a Tríplice Entente, A Alemanha é derrotada, temos a sucumbência do Império Turco-Otomano que se desfaz, como o Império Austro-Húngaro. A Rússia, que está isolada na região leste europeia, ela vai acabar sofrendo um revés, politicamente falando. Qual é o revés? Dentro dela se formarão grupos que vão querer, de todas as formas, implodir essa revolução socialista. E quando eu falo implodir a Revolução Socialista, eu estou me referindo a grupos armados que defendem os ideais burgueses, aristocráticos, clericais e, claro, estrangeiros capitalistas, estrangeiros ocidentais. Esses interesses todos e esses grupos amalgamados, reunidos, vão formar o que a gente chama de russos brancos, que é uma oposição declarada aos bolcheviques. Por sua vez, em defesa da Revolução, Trotsky, braço direito de Lenin, vai organizar a Guarda Vermelha, que são tropas formadas por operários, soldados, marinheiros para combater os inimigos. E aí nós vamos, obviamente, acabar tendo uma divisão, uma cisão daquela sociedade. Aonde? De um lado, os russos vermelhos liderados por Trotsky, a Guarda Vermelha, revolucionária, apoiadora de Lenin, de todas as reformas que estavam a ser feitas, e do outro lado, os chamados reacionários, aqueles que queriam, então, o retorno de uma estrutura liberal burguesa e não uma estrutura socialista, como Lenin propunha. Evidentemente que a gente vai passar, então, a ter, a partir desse momento, um conflito
né, um enfrentamento. E aí o líder desse movimento, o Lenin, o pica das galáxias, né, como ele era entendido, vai acabar numa guerra civil, conseguindo triunfar sobre esses russos brancos. A guerra civil que se instaura em 1918 até 1921, ela vai acabar sendo vitoriosa ao lado da revolução, ou seja, os comunistas vencem. Mesmo que a Europa participe, inclusive até o Japão mete pitaco nessa guerra, apoiando os russos brancos, mas ainda com apoio humano de tropas e recursos armados, não conseguem triunfar sobre o desejo que era coletivo daquela massa de trabalhadores que sonhavam com dias melhores e achavam que o socialismo era esse representante de dias melhores. Então a gente tem a vitória do socialismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Guerra Civil, de onde vêm os financiamentos do exército dos russos brancos? Já sabes, do mundo ocidental europeu. Agora, de onde vêm os recursos necessários para que o exército vermelho possa triunfar e vencer, como a gente falou agora, esses russos brancos, resistentes da revolução? Eles vêm do que a gente chama de comunismo de guerra. Te liga no slide. O que é o comunismo de guerra? São medidas econômicas adotadas pelo regime socialista de Lenin, cuja finalidade era simples. Eles vão acabar com o comércio varejista, não vai ter mais comércio, não tem essa coisa de tu produzir para vender, tu vai produzir para te alimentar, e ainda assim, parte da produção, ou melhor, a principal parte da produção, vai ser consumida pelo Estado. Então tu vai funcionar assim, ó, tu vai produzir, vamos botar 100 sacas de trigo. Tu vai chegar para o Estado e vai dizer quantas vocês precisam. E eles vão dizer, nós precisamos de 80. E vai ficar 20 para ti. Ah, mas 20 não dá para alimentar minha família, professor. Bom, o problema é teu. É 20 que tem e 20 que tu vai consumir. Ah, mas e se alguém não aceitar isso? Porque, olha só, há uma estatização muito rígida, há uma imposição autoritária. Se tu não aceitar, tu é entendido como traidor da revolução. E aí, ó, executado. Tá? E eu estou ironizando, mas é bem isso aí mesmo, pessoal. Tá? Tem um livro do John Reader, Os 10 Dias que Abalaram o Mundo, onde ele descreve o modo autoritário, durante a Guerra Civil, como foi tratado o povo russo. Esse próprio povo que apoiou a Revolução Socialista. Em defesa dos socialistas, o que diziam Lenin, Trotsky e os demais, é um sacrifício necessário, é um último sacrifício necessário. E, de fato, o sacrifício que gerou, né, mesmo que imposto, o sacrifício não voluntário, gerou a vitória da Revolução. A partir daí nós temos uma terra arrasada, né? Parafraseando a estratégia russa lá do contexto da era napoleônica, que vai ser replicada depois lá em Stalingrado na Segunda Guerra Mundial pelo Stalin. O que vai acontecer? Né? A economia está destruída. Essa imposição do confisco da produção pelo Estado durante a Guerra Civil, ela inibiu o indivíduo de produzir. Concordas comigo? Por que eu vou me esmerar em produzir em larga escala se o governo vai vir e vai tirar tudo de mim? Né? Eu não vou nem ter como reclamar, nem vou ter essa possibilidade. Então, eu vou produzir o que tem que produzir, que é para me alimentar aqui, pagar o que o governo necessita, e deu. Então, o Lenin precisava reaquecer a economia, reativar a economia. E aí, o que ele lança? Ele lança a NEP, que é a nova política econômica, que vai de 1921 a 1928. Ela é uma economia chamada, uma política econômica chamada de política mista. Explico por quê. Porque o Lenin, ele vai, então, lançar a seguinte lógica. Para que nós possamos reaquecer e reestabelecer a economia russa, nós temos que usar remédios amargos, mas necessários, porém, para isso. Que remédios são esses? Princípios do capitalismo. Por exemplo, ele vai reativar o comércio monetário, que tinha desaparecido com o comunismo de guerra. Lembra que eu te falei? O comércio varejista acaba? Então agora eles restauram o comércio varejista. O produtor vai poder vender e ficar com os quinhões, com o lucro desse comércio, dessa venda. Então ele vai estabelecer princípios e práticas capitalistas dentro da indústria e da agricultura, que é a base maior da economia naquele momento. Isso dá certo? Dá. Claro que dá certo. Tem até uma máxima do Lenin, que é muito citada em prova, onde ele diz o seguinte: daremos um passo para trás para darmos futuramente 2 passos para frente. Ou seja, é verdade que a gente vai ter que abdicar de alguns princípios que sempre defendemos, como, por exemplo, a propriedade privada dos meios de produção, mas por uma boa causa, para que a gente possa se maturar, se fortalecer e, num futuro próximo, aí sim, colocarmos em prática, na sua plenitude, os valores e princípios do socialismo. Então, a nova política econômica é chamada NEP, ela é tida como mista, porque tu tem o controle do Estado, sim, é verdade, mas tu tem ainda a concessão de práticas econômicas capitalistas, liberdade para produzir e para comercializar dentro do comércio varejista. Acontece que em 28,
nós temos a morte do Lenin, né, ele acabou morrendo, e aí inclusive um processo muito traumático de substituição, de sucessão. E nesse movimento de sucessão, que coloca em xeque dois líderes, né, a gente vai ter ali o Trotsky de um lado e o Stalin do outro. Professor, faltou comentar um detalhezinho ali no outro slide. Calma que eu vou voltar. Calma aí. Tá? Então nós vamos ter ali Trotsky e Stalin. Né? Stalin, quem é? Tu nem falou dele até agora, professor. Que história é essa de Stalin? Então tá, vou te falar. Stalin, ele era o secretário dos assuntos internos do partido. Isso porque depois que a Revolução vem à tona, o que eram chamados de bolcheviques vão se redefinir, se renomear como membros do Partido Comunista Russo. Né? E por conta dessa questão, então o Trotsky ele cuidava dos assuntos políticos internos ao partido. Enquanto que o Stalin. Enquanto que o Trotsky cuidava, como a gente bem viu antes, das questões armadas, da defesa da revolução, da luta contra aqueles que queriam acabar com a revolução, que foram os russos brancos, como a gente viu. Então o Trotsky era o cara mais da frente, né, da luta, do enfrentamento, da defesa da revolução, e o Stalin era o cara mais político, da network, dos contatos, da arquitetura, do poder. E então ele tinha, digamos, mais influência junto ao partido. Quando morre o Lenin, é óbvio que quem vai ter maior apoio dentro do partido para sucedê-lo vai ser o Stalin. Só que acontece que o Trotsky, derrotado como foi, não aceita essa condição, porque entende que o Stalin quer fazer é algo muito diferente do que o Lenin buscava e preconizava nos seus ideais. O que o Stalin quer fazer que o Trotsky discorda e vice-versa? Vamos lá. O Stalin, ele dizia que era necessário criar uma revolução de um país só. Ele dizia que, primeiro, o socialismo precisava ser maturado, consolidado dentro da União Soviética, que, vamos lembrar, era um conjugado de Rússia e outros 14 estados satélites pertencentes como província ao Império do Czar. Tá? Então era necessário, primeiro, pegar essa união de regiões e consolidar sobre elas o socialismo. Fundamentar as bases desses valores ideológicos, para que depois, então, no futuro, a médio e longo prazo, possamos exportar essa ideia de revolução, apoiar movimentos revolucionários de natureza socialista em outros países, em outras partes do mundo. Já o Trotsky dizia o seguinte: não, o momento de fazer a revolução é já. E por que ele diz isso? Porque terminada a Primeira Guerra, a gente tem a quebra da Bolsa de Nova York, a gente tem um colapso do sistema liberal econômico capitalista, a gente tem greves, manifestações de rua em praticamente todos os países da Europa, inclusive nos Estados Unidos. Então, o que dizia o Trotsky? É agora que nós teremos o lastro de apoio necessário para a revolução acontecer. O povo urge por mudança. O povo quer mudar esse sistema. O sistema jogou o povo literalmente em bancarrota. Usou seus filhos, maridos, primos, familiares para lutar nas frentes de combate em nome de uma bandeira que não era a bandeira do povo. Era a bandeira da elite econômica daqueles países. Então é a hora de a gente pegar e levar esse povo desalentado uma esperança, uma forma de pensar e acreditar que podemos chegar a um mundo melhor. Então defendi o que o Trotsky? A revolução permanente. Então tu tem o Stalin com a revolução num país só e tu tem o Trotsky com a revolução permanente. Quem venceu essa jogada foi o Stalin. E o resultado disso foi a perseguição do Trotsky, que foi obrigado a se exilar por várias partes do mundo, terminando, né, acabando no México. Depois ele acaba sendo, inclusive, até assassinado, né, a mando do Stalin, utilizando-se de uma máquina de repressão do Estado soviético, que vai ser a polícia política, né, a chamada KGB. Mas é uma história também para um pouco mais adiante. Aí, o que nos interessa? Quando o Stalin chega no poder, ele muda a lógica da política econômica. Ele diz o seguinte: já demos concessões demais ao sistema capitalista, está na hora de avançar com os ideais socialistas. E aí ele lança os planos quinquenais, que são planos, como o nome sugere, que devem ser cumpridos de 5 em 5 anos. A lógica era a seguinte: ele cria a Gosplan, que é uma superintendência de assuntos econômicos, que deve organizar primeiro a agricultura, seguido da indústria e depois da indústria de bens refinados e bens de consumo. Eles dividiam então a economia em 3 setores, e cada plano quinquenal deveria desenvolver um desses setores. É óbvio que o primeiro, inevitavelmente, vai ter que ser a economia agrária, porque ela era fundamental e era base, como eu já te falei, né, da economia nacional da União Soviética. Então, essa planificação econômica ela tem a finalidade de impulsionar, organizar, desenvolver a economia soviética, a economia nacional. Tá? Interessante curiosidade, os planos quinquenais sugerem que sejam 5 em 5 anos cumpridos, mas o Stalin sempre determinava que fossem cumprindo de 4 em 4. A lógica é simples.
Se o projeto é para 5 anos e a gente faz em 4, o que a gente está dizendo para o mundo? O que a gente está mostrando para o mundo que está observante a nossa realidade? Que nós somos eficientes. Que o socialismo é um sistema eficiente, que cumpre as metas antes mesmo do prazo final estabelecido para elas. Então, mesmo que os planos fossem quinquenais, eles acabavam tendo uma duração menor, de 4 anos, e era intencional do Stalin isso justamente para mostrar superioridade. Tá? Então, o Estado vai acabar literalmente sendo ingerente, ou seja, intervindo e mediando o processo de desenvolvimento da economia. Bom, esse desenvolvimento econômico, esse processo de planificação da economia, ele tem, obviamente, um reflexo como parte, né, do desenvolvimento da ação, né, do socialismo na Rússia, ele tem um reflexo nas artes. E aí a Nores pode ajudar muito vocês nesse sentido. Nós vamos ter, no caso da Rússia, o chamado realismo socialista, que vai trazer uma estética artística muito interessante, porque não só na arte, mas também no caso da arte da pintura, mas na arquitetura, no design de escultura, na música, no cinema, no teatro, entre outros, sempre a valorização do quê? Do trabalho. Sempre a valorização do coletivo em prol de algo maior. Sempre valorizando o sacrifício daquela sociedade, a união daquela sociedade submissa a um Estado forte, totalitário, acima dela, porém visando uma hegemonia futura, um crescimento futuro, uma prosperidade futura. Então vamos nos sacrificar todos, mas vamos nos sacrificar por uma boa causa, que é o progresso, a que nos é destinado pela história, devido ao socialismo ser sim a forma nobre de existência e mais contemplativa das necessidades de toda aquela sociedade. Tá? E aí eu botei para vocês ali, gurizada, sou o Colégio São José, Pica das Galáxias, te liga no Enem. E te liga por quê? Porque o Enem já trouxe esses aspectos. Então, olha só o que está ali. O realismo socialista foi o estilo artístico oficial da União Soviética entre as décadas de 1930 e 60, aproximadamente. Foi, na prática, uma política de Estado para a estética, em todos os campos de aplicação aplicação da forma, desde a literatura até o design de produto, incluindo todas as manifestações artísticas e culturais soviéticas. E eu já citei quais são elas. O realismo socialista está diretamente associado ao comunismo ortodoxo e aos regimes de orientação ou inspiração stalinista. Então vejam que esse realismo socialista, ele é imperativo na Rússia, em toda a União Soviética, durante o período de Stalin, que vai de 1928 a 1953, quando ele vinha morrer. E a gente tem um processo de desestalinização. No 20º Congresso Internacional Soviético, a gente vai ter ali a derrubada do modelo totalitário, parcialmente falando, do Stalin. E a gente tem uma sucessão que é bastante controversa, que afrouxa alguns aspectos que antes o Stalin era rígido, mas que mantém outros, né, aspectos bastante autoritários, inclusive, de perseguição da oposição, de intervenção militar, dizendo o seguinte, que iria acabar com o stalinismo, com todo um autoritarismo, uma tradição autoritária, mas que na prática não é bem assim. Deixa de ser autoritário enquanto a banda toca o seu tom. Quando a banda toca fora do tom, eles usam a velha forma de coação que o stalinismo muito se valeu durante sua existência, que era a força e a repressão. Mas, de novo, esse é um assunto para mais adiante. Nos resta agora retomar os aspectos principais, como a gente já falou, né, lembrar de todas essas características e dessa evolução histórica, até chegarmos à ascensão do regime stalinista. E aí nós temos alguns exemplos dessa arte que a gente já havia falado, que valoriza o trabalho, que valoriza o sacrifício. Então ali a pintura valorizando o trabalho, mostrando claramente os homens trabalhando a terra. Depois o pôster polonês seguindo características típicas do realismo socialista, mostrando uma fábrica, né, onde existe o quê? Produção, e a produção fruto do trabalho. Tá? E aí um pôster soviético exaltando a educação sobre a história do partido de Lenin e Stalin. E aí é interessante a gente comentar uma coisa. Não só aí na União Soviética, mas em todos os regimes de ordem totalitária, como o nazismo e o fascismo, que a gente vai estudar na sequência, eles têm uma primordial preocupação logo na sequência de chegar ao poder. A preocupação é que a sociedade ela acredite que aquele sistema é o melhor sistema que ela poderá ter. E que o líder desse sistema é o homem mais bem-aventurado, mais bem-intencionado, para conseguir levar o povo
a uma condição de prosperidade, de crescimento, de desenvolvimento. E por isso a educação acaba sendo o principal foco de controle desses sistemas, desses regimes. Porque a educação é aquilo que vai fundamentar, sobretudo as futuras gerações, os valores que elas vão sustentar. Se tu pegar na Alemanha nazista, a gente vai ter a juventude hitlerista. Jovens educados quanto à forma física, intelectual, de acordo com a doutrina, com os valores do Estado, que tem o nacionalismo, o patriotismo, o culto ao líder, entre outros, como premissas para um cidadão alemão. Na União Soviética não é diferente. A narrativa histórica, sobretudo do conteúdo, da disciplina de história, leva a isso também, ao enaltecimento dos valores patrióticos, nacionalistas, o que, diga-se de passagem, não é danoso, desde que direcionados para o bem-estar da sociedade e não para a justificativa de um projeto belicoso, de conflito, de guerra e de domínio sobre o outro, que é exatamente o que vai acabar acontecendo ali. Tá? Nós temos no Brasil um estadista, que é o Getúlio Vargas, que vai se beber muito, vai se tomar muito por exemplos de regimes totalitários, principalmente do fascismo. E aí não era difícil encontrar no Estado Novo, e mesmo após ele, livros didáticos que traziam o hino do Brasil, favorecimento dos ritos cívicos, ou ainda o apoio e ampliação do escotismo, porque eram formas de que o Estado Novo tinha de valorizar não só o nacionalismo e o patriotismo, como essa lógica da submissão à bandeira, aos símbolos da pátria e mesmo, claro, principalmente ao estadista, que era, no caso do Brasil, ele próprio, Getúlio Vargas. Tá? Inclusive ele cria o Departamento de Imprensa e Propaganda com essa finalidade, é uma coisa bastante interessante e que a gente vai entrar, aprofundar com mais detalhes num futuro bastante próximo. Tá? Então aqui por fim, para a gente encerrar a aula de hoje, algumas terminologias que a gente já usou e outras terminologias, então, que a gente até acabou não citando, mas que vamos citar agora. Então, o que eram os kulaks? Tá? Então, é um grupo muito reduzido de membros da elite rural. Então, eu te falei, os kulaks, né, os boiardos, eles acabam sendo sinônimos. A Duma, então, é uma espécie de parlamento, que a gente falou que foi criado pelo czar para tentar mobilizar as forças sociais. Czar esse que vai ser executado quando Lenin chega ao poder, ele e toda a família. Existe um mito, mas é um mito porque historicamente, na historiografia, não há nada registrado de que uma princesa chamada Anastácia teria sobrevivido ao massacre. E aí, por que então depois a princesa Anastácia, na Disney e tudo mais? Só que, de novo, pessoal, não existe, tá, respaldo historiográfico para isso. É apenas uma suposição que na prática não se confirma e depois os restos mortais são encontrados. Então se percebe que, na verdade, todo mundo foi realmente executado. A Guarda Vermelha, que é o exército defensor da Revolução, liderado pelo Trotsky. Os soviéticos, que são as assembleias, né, os distritais, que eu ouvi te falar, os conselhos distritais, então assembleias ou conselhos são equivalentes. A Gosplan, que eu também citei, que era essa comissão do Conselho do Trabalho e da Defesa, na verdade esse órgão comissionado, cuja finalidade era a planificação da economia, era a organização do desenvolvimento econômico. As Soviet Houses, né, como elas são chamadas, e as Coke Houses. Então, ali tu tem as fazendas, no caso das Soviet Houses, né, que está como Sovkhozes, que seria uma espécie de tradução, tá, mas tu vai encontrar como Soviet Houses ou Coke House, tanto faz. Fazendas estatais, em que o camponês torna-se um assalariado do Estado. Então, tu tem lá propriedades do Estado, a terra é do Estado, e tu vai trabalhar para o Estado. E o Estado vai te dar uma retribuição, tipo um salário, um pagamento. Tá? Senão, na verdade, a gente chama de vouchers, né? São tipo como se fossem cédulas em que tu vai no mercado local e vai trocar essas cédulas por diferentes produtos. Né? Elas têm um certo valor, é como se fosse um dinheiro, mal comparando. E as Coke Houses, né, as cooperativas de produção, onde o camponês, que recebe pequena parcela de terra, ele pode explorar essa terra para si. Então, tu tem duas modalidades. Com a reforma agrária, tu tem pequenos proprietários que podem se unir e produzir em prol dos seus interesses, vendendo o seu produto no mercado, e esses são chamados de Coke House. Ou então tu pode ter as terras do Estado, aonde o trabalhador que não detém a propriedade, ele trabalha e recebe um valor por esse trabalho, e é a Soviet House, tá? E por fim o socialismo real, esse modelo, né, stalinista de expressão da arte, né, de estética artística, de produção, de desenvolvimento, e que representa a planificação econômica, a burocratização e a ultracentralização adotada pelo sistema stalinista. Então, o socialismo real acaba sendo então esse modelo stalinista de controle de governo totalitário que se expressa inclusive nas artes, como a gente viu anteriormente. Tranquilo?
Com isso, gurizada, encerramos aqui a nossa aula sobre Revolução Russa. Dúvidas, queixas, lamúrias, lamentações, que porventura vocês tenham ficado da aula de hoje, nós nos encontraremos ao vivo ao longo da semana e vocês então poderão tirar comigo todas essas dúvidas. Não só poderão, como devem tirar todas essas dúvidas mais adiante na nossa aula ao vivo da semana que vem. Tá bem? Um beijão a todos, um forte abraço. Nos falamos aí na sequência. Até mais.